Tudo bem, Vou me desculpando aí esse atraso de 5 minutinhos. Eu estava resolvendo uma questão pessoal e urgente da minha Mas ainda está faltando um desembargador ainda, né? Não. Não? Essa Câmara Câmara... composta. Desembargador Sebastião Martins e desembargador Pedro Macedo estão de férias. porque o Moura é o titular, né? É. Tá certo. Hoje Quantos processos tem? o presidente. Quantos processos tem na pauta? Quantos processos 9. tem na pauta? 9 processos. Desembargador Edivaldo Moura, Vossa Excelência, pode dar início aos nossos trabalhos. Já iniciei a gravação. Eu declaro aberto o trabalho da presente sessão, cumprimento do desembargador Ricardo, desembargador Joaquim Santana, colega Terezinha, a nossa secretária, e peço ao secretário que proceda a leitura da data da sessão anterior. Renovo meus cumprimentos. Bom dia a todos. Excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura, que ora preside os trabalhos desta Câmara, bem como o excelentíssimo desembargador Joaquim Santana, excelentíssimo desembargador Ricardo Gentil, Lálio Dantas, agradecendo aí a vinda dos dois que vieram colaborar aqui conosco, a nobre procuradora do Ministério Público, doutora Terezinha Borges, aos demais presentes, na pessoa do doutor Saul Emanuel, procurador do Estado do Piauí. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público em formato de videoconferência. Ela foi realizada no dia 25 de julho do corrente ano e publicada no diário de 25 de julho de 2023. A palavra, excelentíssimo desembargador Edivaldo Moura. Em discussão a ata. Não havendo objeção, declaro aprovada. Desembargador Edivaldo Moura, o Estado do Piauí vai fazer sustentação oral. Doutor Saul, o senhor está me ouvindo? Sim. Bom dia. Tudo bem. Doutor Saul só não irá sustentar os processos de número 2 e 7. Confere, doutor Saul? Isso mesmo. Ok. Então, processo de número 2 e 7, doutor Saul não irá sustentar. E vamos dar início aí, desembargador, pelo processo de número 1, é o 0757-624-22. Trata-se de mandado de segurança. Mandado de segurança, tendo como impetrante Raimundo Rodrigues da Silva, advogado Ítalo Renato Araújo de Oliveira, impetrado excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, litisconsórcio passivo é o Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saul está presente, vai fazer sustentação oral. É o artigo, é o Processo tópico número 1, né? Sim, ou não? Eu estou denegando a segurança, doutor Saul. Perfeito. Então, a sustentação é desnecessária. Muito obrigado. Eu profiro o voto. Direito administrativo, mandado de segurança, contratação temporária, acumulação de cargo, vedação prevista na Lei Estadual 5.903, inexistência de direito líquido certo, segurança denegada. Tópico 1. Alega o impetente que possui direito líquido certo à reintegração ao cargo temporário para o qual foi aprovado em processo seletivo realizado pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí. No entanto, a Lei 5.309, que rege a contratação de servidores públicos e temporários do Estado do Piauí, em seu artigo 4º, veda a contratação temporária de quem já seja titular de cargo público. Em caso, conforme estou demonstrado, o impetente é servidor público efetivo, inexistindo desse modo o direito líquido e certo a ser resguardado pela via mandamental, pretensão que encontra óbice na legislação estadual, segurança denegada. Pagador Joaquim Santana, pagador Eu Ricardo. acompanho o relator. Eu acompanho Vossa Excelência, Eduardo. Decisão unânime dos termos do voto do relator pela denegação da segurança. Prosseguimos com o processo de número 3, que há interesse também do Estado do Piauí, é o mandado de segurança 0757-503-91.2022. Trata-se de mandado de segurança, tendo como impetrado Judite Pinheiro de Araújo, advogado Max Mauro Sampaio Portela Veloso, impetrados secretário de Administração do Estado do Piauí e outro, litisconsórcio passivo Estado, e o doutor Saul irá sustentar pela Procuradoria-Geral do Estado. O relatório Bom dia a todos.
Dirijo meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor desembargador Edivaldo Pereira de Moura, presidente da 5ª Câmara de Direito Público, aos excelentíssimos senhores desembargadores Joaquim Dias de Santana Filho e Ricardo Gentil Dalho Dantas, excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Terezinha de Jesus, e todos os demais presentes na pessoa da doutora Vanessa. Na presente impetração, a parte, o servidor público impugna a instauração de processo administrativo disciplinar, por meio do qual se procura compelir o impetrante a escolha entre os dois dos cargos cumulados, né, o de professor com o de técnico da Fazenda Estadual. O Estado do Piauí sempre defende, em situações análogas a essa, a tese de que a acumulação que é permitida pela Constituição de cargos públicos é a exceção, e como uma norma que estipula uma exceção deve ser interpretada de maneira restritiva, ou seja, a quantidade de situações acobertadas por essa hipótese excepcional deve ser sempre restringida e não ampliada. No caso concreto, esse cargo de técnico da Fazenda não se configura rigorosamente como um daqueles de índole técnica ou científica, de que fala a Constituição Federal, precisamente porque ali está compreendido aquele cargo cujas atribuições exijam, para o seu desempenho, um conhecimento do tipo técnico, que implique ou melhor, que requeira um treinamento especializado para o desempenho de uma determinada tarefa que envolva algum engenho, alguma tecnologia humana, por exemplo, o técnico em radiologia, em situações como essa. Essa exceção constitucional, essa norma excepcional que permite a acumulação de cargos públicos não alcança aquelas situações em que o aspecto técnico do cargo resume-se apenas ao nome iuris do próprio cargo, ao nome que se dá ao cargo, ao título que se dá. Ou seja, aqueles cargos cujas atribuições sejam apenas burocráticas, de índole puramente administrativa e sem maior complexidade, mesmo nesse campo da gestão. Então, o caso precisamente do cargo de técnico da Fazenda, né? Inclusive, é uma carreira que se desdobra em algumas outras, em cargos com atribuições bem diferentes, né? Não há aí o desempenho de uma atividade especializada. Então, por isso, o Estado do Piauí pede que a segurança seja denegada, né, de modo que o processo administrativo disciplinar possa transcorrer normalmente com a opção entre os cargos, ou, caso isso não aconteça, com a demissão de um deles. Muito obrigado. Está mudo. Desembargador Edivaldo, está mudo o seu microfone. Maria Clara ou Wellington, que esteja aí. Ok. Agora Mandado de segurança, servidor público, acumulação de cargo, técnica da Fazenda Estadual e professora da rede estadual. Preenchimento dos requisitos, compatibilidade de horário, artigo 37, inciso 16, a linha B da Constituição Federal, precedentes, Tribunal de Justiça do Piauí, tem vários outros precedentes. A regra esculpida no artigo 37, inciso 16b da Constituição Federal é a de que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários a de um cargo de professor com outro técnico científico. O cargo em debate enquadra-se na definição de cargo técnico dada pela doutrina e jurisprudência pátrias em razão das atribuições desenvolvidas que exigem conhecimento de área técnica específica.
caracterizada a acumulação de cargos de natureza técnica, como o de professor, é necessário ainda comprovar a compatibilidade de horário para que seja lícita a indigitada acumulação. Há que se reconhecer, no caso em apreciação, o direito líquido e certo à acumulação pretendida, em razão do preenchimento dos requisitos constitucionais estabelecidos, conforme precedentes desta Corte. Eu já julguei dezenas de casos iguais exatamente a esse aqui. Eu estou concedendo, desembargador Joaquim Santana, desembargador Ricardo Eulário, doutor Saúl, Acompanhe o estou relator. concedendo a segurança, né? Acompanhe o relator. Eu acompanho também o relator. Decisão unânime no termo do voto relator pela concessão da segurança. Processo de número 4 é o 0804-827-51.2019. Apelação civil, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Fundação Piauí Previdência, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apeladas Elizabeth da Fonseca Borges e outra, advogado Raimundo da Silva Ramos. E o doutor Saúl Emanuel vai fazer sustentação. Ela está com você, doutor Saúl. Excelentíssimos senhores julgadores, para este caso, tem-se a aplicabilidade de julgados do próprio Tribunal de Justiça que já reconhecem a natureza não previdenciária do Montepio Militar e, consequentemente, a aplicação de regras especiais que determinam o cálculo deste benefício segundo parâmetros totalmente diversos daqueles que são aplicáveis ao grupo de previdência social. A propósito disso, é importante lembrar que esses militares, eles na realidade percebem também proventos de aposentadoria ou pensão por morte, conforme o caso, eles estão albergados pelo regime próprio de previdência social do Estado do Piauí e não estão a perceber exclusivamente o Montepio Militar. Eles, inclusive, percebem as verbas de maneira concomitante e, por isso, pede-se que, na linha da jurisprudência do Tribunal de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Público, a presente apelação seja provida para que a sentença seja reformada e, portanto, julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ou seja, a sentença se encontra aqui em desconformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí quanto a esta matéria aqui. Então, pede-se o provimento do apelo. Muito obrigado. Desembargador Joaquim, desembargador Ricardo Eulário, eu estou exatamente dando provimento, eu estou conhecendo e dando provimento ao apelo. Apelação civil Montepio Militar, revisão e inaplicabilidade da Lei Complementar 13 de 1994. Inexistência de direito ao reajuste de acordo com o soldo dos militares da ativa. Reforma da sentença em todos os seus termos, apelo conhecido e provido. O Montepio Militar não se confunde com a pensão por morte, prevista no artigo 40 da Constituição Federal, inexistindo direito ao reajuste do valor de acordo com o soldo atualmente recebido pelos militares da ativa. Os precedentes deste tribunal não admitem a pretendida paridade com os militares da ativa, porquanto as normas que disciplinam o Montepio Militar não estabelece essa vinculação, dispondo que o valor do Montepio seria calculado com base na contribuição mensal realizada pelo militar. Eu estou conhecendo, portanto, e dando provimento ao apelo. Desembargador Joaquim Santana, desembargador Acompanhe o Ricardo. relator. De acordo com o relator. De acordo com Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado por decisão unânime nos termos nos termos do meu voto, conheço e dou provimento ao apelo. Processo de número 5 é o 0759-872-58.2022. Trata-se de mandado de segurança impetrante Isabel Cristina Bacelar, advogado José Lustosa Machado Filho, impetrado presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, advogado José Pereira Liberato, impetrados presidente da Fundação Piauí Previdência e outros, litisconsórcio passivo Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saúl.
excelentíssimos senhores julgadores, neste caso, no momento do exame da aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado, a Corte terminou por determinar o retorno à atividade da servidora que havia sido aposentada. Isso com base em um entendimento que é acolhido pelo Estado do Piauí, de que os servidores que não sejam efetivos, ou seja, que não tenham ingressado mediante a prévia aprovação em concurso público, não podem integrar o regime próprio da Previdência Social do Estado do Piauí, ainda que sejam dotados da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT. Com base nessa mesma tese, o Estado do Piauí propôs uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, perante o Supremo Tribunal Federal. E o pedido foi julgado procedente. O Supremo terminou por acolher essa tese do Estado do Piauí, que é a mesma que dá fundamento ao ato ora impugnado. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão para resguardar as aposentadorias já deferidas até o momento daquele julgamento. E mais do que isso, depois da oposição de embargos de declaração pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o Supremo estendeu essa modulação, né? Deu à decisão, portanto, efeitos somente prospectivos a partir de 1 ano depois do julgamento dos embargos de declaração. Isso significa que as aposentadorias deferidas ou que venham a ser deferidas até abril do ano que vem estão todas resguardadas, né? E isso termina por contemplar também a aposentadoria da impetrante aqui. É claro que isso não significa o Estado não está reconhecendo a procedência do pedido, até porque a tese foi vencedora no Supremo Tribunal Federal, mas é preciso fazer essa observação, né? Eu me refiro aqui à arguição de descumprimento de preceito fundamental número 573, com origem no Piauí, que foi relator o ministro Luiz Roberto Barroso e que terminou no qual a tese do Estado do Piauí sagrou-se vencedora, mas com eficácia somente prospectiva, resguardando suas aposentadorias, como eu disse, até que tenham sido concedidas ou venham a sê-lo até abril de 2024. Muito obrigado. Direito administrativo e constitucional, mandado de segurança, servidor público, investidura sem prévia aprovação em concurso público e transposição de cargo, indeferimento de aposentadoria, cumprimento dos requisitos pelo segurado, decurso de longo período do exercício do cargo e contribuição ao regime próprio da Previdência, aplicação dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança. Tópico 1. A impetrante ingressou no serviço público em 13 de 8 de 1982, contratada para exercer o cargo de agente administrativo. Em 1º de 2 de 1993, foi beneficiada com a mudança de regime no cargo de escriturário, Decreto 8.864. Posteriormente, em 1 de 7 de 1995, foi enquadrada no cargo de agente penitenciário conforme o Decreto 12.010, cargo que ocupou, inclusive sendo promovido diversas vezes até a data de sua aposentadoria em 16 de 7 de 2019, conforme mapa de tempo de serviço, mantendo, assim, uma relação jurídico-administrativa com o Estado do Piauí por mais de 37 anos, sendo 35 anos na Secretaria de Segurança, Demonstra também que, durante todo esse tempo, o serviço público contribuiu para o regime próprio da Previdência. Tópico 3º. Apesar da desobediência à exigência de prévia aprovação em concurso público, como previsto no artigo 37(2) da Constituição Federal, a situação dos autos induz a aplicação de alguns princípios constitucionais, como o da proibição de enriquecimento ilícito, da boa-fé
e da segurança jurídica, este sob o aspecto da confiança do administrado na legalidade dos atos administrativos aptos a gerar-lhe a expectativa de aposentadoria, precedentes do Tribunal de Justiça do Piauí. Tópico 3º. O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fim de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na administração pública após a Constituição Federal de 88, sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para aposentação. Tópico 4. Segurança concedida para afastar os atos coatores apontados e manter a portaria de aposentadoria da impetrante e os valores já fixados a título de provento no cargo de agente penitenciário. É como eu estou julgando o embargador Sebastião, o embargador Joaquim Santana, o embargador Ricardo e o lado. Estou concedendo a segurança. Acompanha, acompanha o relator. Eu acompanho Vossa Excelência. E eu proclamo a resultado. Por decisão unânime dos termos do voto do relator, a segurança foi concedida. Processo de número 3 é um agravo de instrumento, origem Terezinha, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, agravantes Estado do Piauí e outra, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravada Maria de Fátima Machado Oliveira, advogada Jaqueline Pierre Nunes Pereira. Doutor Saúl. Santíssimo senhor julgadores, por meio do presente agravo de instrumento, o Estado do Piauí impugna uma decisão por meio da qual o juiz de primeira instância concedeu uma tutela provisória, né, do tipo antecipada, para determinar que a Fundação Piauí Previdência realize o pagamento de pensão por morte em favor da autora ora agravada. O Estado do Piauí interpôs o agravo de instrumento, principalmente pelo fato de que a concessão dessa tutela antecipada, em primeira instância, significou a inobservância da regra legal que obsta à concessão de medidas liminares, né, de tutelas provisórias, sejam cautelares ou antecipadas, que impliquem pagamento por parte da Fazenda Pública. E, nessa medida, seria uma decisão eivada, portanto, de ilegalidade, né, porque infringe uma proibição legal expressa, e é com base nesse fundamento que o Estado do Piauí pede que o agravo de instrumento seja provido para que a decisão seja anulada, né, por inobservância dessa regra que prevê uma hipótese de vedação da concessão de tutelas antecipadas. Muito obrigado. Embargador Joaquim Santana, embargador Ricardo Eulálio, eu estou conhecendo e negando o provimento ao agravo. Direito constitucional, administrativo e previdenciário. Agravo de instrumento em ação de reconhecimento de união estável cumulada com pensão por morte. Concessão do benefício em tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública. Possibilidade. Relação de trato sucessivo. Requisitos atendidos. Ausência de violação do princípio da legalidade e da separação dos poderes. Ato administrativo vinculado. Manutenção da decisão agravada. Tópico 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu o pedido liminar nos autos da ação de reconhecimento de união estável cumulada com pensão por morte, para que seja implementado o benefício previdenciário de pensão por morte em favor da autora em decorrência do falecimento do seu companheiro. Tópico 2. O benefício da pensão por morte não está inserido nas hipóteses impeditivas da concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública. Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Tópico 3º. Em relações de trato sucessivo, a tutela de urgência não esgota o objeto da lide, podendo o benefício ser suspenso a qualquer tempo, como é o caso dos autos. Tópico 4. A ação de reconhecimento de união estável, combinado com pensão por morte,
foi ajuizada em desfavor da autarquia estadual e do estado do Piauí. Portanto, não merece prosperar o argumento de que o requisito do parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 4.051 teria sido desatendido. Tópico 5º. A sentença em nenhum momento ultrapassou a norma estadual. Pelo contrário, o magistrado de primeiro grau entendeu pela concessão do benefício à autora, visto que as provas colacionadas preencheram os requisitos previstos no artigo 16, inciso 1 da Lei 8.213, demonstrando fortes indícios da existência do vínculo entre a autora e o decoro. Tópico 6º. Preenchidos concomitantemente os requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o fumus boniuri e o periculum in mora, a decisão agravada não merece reforma. Tópico 7º. Concessão de pensão por morte é ato administrativo vinculado. Cabe ao Poder Judiciário a análise dos requisitos, bem como a alteração da decisão administrativa irregular, controle judicial dos atos administrativos, regulação entre os poderes inerentes ao sistema de freios e contrapesos decorrente da tripartição de poderes, agravo conhecido, provimento negado. Pagador Joaquim Santana, pagador Ricardo Eulado. De acordo com o relator. Eu acompanho Vossa Excelência. Decisão unânime nos termos do voto relator pelo conhecimento e improvimento do agravo. Processo de número 8, é o 0844-367-37.2021. Então, apelação civil de origem Teresina, segunda vara do Sexto da Fazenda Pública, apelante Maria dos Humildes Alves Nonato, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saúl. Excelentíssimos senhores julgadores, a Colônia da Quinta Câmara de Direito Público já julgou muitos casos idênticos ao presente e em todos eles entendeu que não era devido a inclusão de parcelas não permanentes na base de cálculo do 13º e do adicional de 1/3 de férias. E esse entendimento está amparado em disposição legal expressa, o artigo 41, parágrafo 3º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, a Lei Complementar número 13 de 1994. É muito interessante que, na linha desse entendimento jurisprudencial da Quinta Câmara de Direito Público, reconhece-se que, pelo parágrafo 3º do artigo 41 da Lei Complementar 13, ficam excluídos dessa base de cálculo, ou seja, do conceito de remuneração, tanto as parcelas indenizatórias, como também aquelas parcelas que, embora não sejam indenizatórias, são verbas não permanentes. E assim é o caso, por exemplo, de gratificação pela prestação de serviço extraordinário, ou, como diz o parágrafo 3º do artigo 41, qualquer outra vantagem condicionada à efetiva prestação do serviço. Então, mesmo que uma determinada vantagem esteja condicionada à prestação de serviço, então ela poderia ser intuída como se fosse remuneratória. Mas, embora remuneratória, quer dizer, no sentido de que não está indenizando, está remunerando um serviço prestado. Mas, mesmo assim, ela pode não se incluir, se ela não for uma verba de caráter permanente. Então, por essas razões, pede-se que o apelo seja desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo servidor público. Pagador Ricardo, pagador Joaquim Santana, eu estou conhecendo e negando o provimento à apelação, embasado exatamente nos seguintes argumentos. Direito administrativo, apelação civil, ação sobre cálculo de 13º e terço condicional de férias, remuneração integral.
verbas de natureza indenizatória ou próprio labore. Não se incorporam aos vencimentos para qualquer efeito. Sentença mantida, recurso conhecido e não provido. Tópico 1. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, as verbas de caráter indenizatório ou de natureza próprio labore não compõem a remuneração integral do servidor. Tópico 2. Nesse sentido, o servidor público estadual não faz jus à inclusão do auxílio de transporte e da verba referente ao plantão extra na base de cálculo do 13º salário e do abono de férias. Tópico 3º. Quanto à taxa de insalubridade ao complemento da lei, ao complemento da lei C.1933, após uma minuciosa análise da ficha financeira acostada, verificou-se que as referidas rubricas foram levadas em consideração no cômputo da gratificação natalina e do adicional de férias, o que demonstra uma clara intenção do autor em tentar induzir o julgador a ele. Tópico 4. Demonstrado que o cálculo das parcelas reivindicadas pelo recorrente foi efetuado de acordo com os ditames constitucionais e legais. Resta forçoso concluir pela improcedência das razões aduzidas na presente apelação, o que conduz à manutenção integral da sentença de primeira instância. É como estou julgando, embargador Joaquim Santana, embargador Ricardo. De acordo com o relator. Eu acompanho, Vossa Excelência. Eu proclamo o resultado. Apelação conhecida e não provida. Processo de número 9, é o 00-178-78-11.2022. Trata-se de apelação cível à origem Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelada Laudiceia Carneiro da Silva Braga, advogada Lília Érica Lima Ribeiro. E o senhor está com a palavra, doutor Saul Emanuel. Excelentíssimos senhores julgadores, a apelada, na realidade a autora, na origem, propôs a presente ação para obter a condenação do Estado do Piauí ao enquadramento funcional como médico plantonista 24 horas. Ela alega que desde 1982, exerce as atribuições pertinentes a esse cargo, no entanto, estaria enquadrada apenas como médico 20 horas semanais em ambulatório, né? E afirma que a prova, por meio de documentos de uma maternidade em Pedro II, que estaria, na realidade, no desempenho desse regime de plantão 24 horas. No entanto, é peculiar que o fato de que apenas em 2011 ela veio a requerer administrativamente a correção desse suposto erro no enquadramento. Ela diz que exerce desde 1º de agosto de 1982 esse regime de plantão, de plantonista 24 horas. E, portanto, veio a formular apenas em 2011 esse requerimento de correção quanto a esse próprio enquadramento funcional originário, esse primeiro enquadramento. E depois afirma também que seria necessário uma segunda correção, que seria o pagamento das diferenças de todo o período retroativo, né? Já que ela vinha percebendo não como plantonista, mas como se exercesse apenas um regime, se tivesse regime ambulatorial. Neste caso, avulta também, por exemplo, em primeiro lugar, a questão da prescrição total. Se o erro estava já no enquadramento originário, em 1982, evidentemente,
já se passou o prazo de 5 anos para obter a correção desse ato único de efeitos concretos, né, que diz respeito ao próprio fundo de direito. Daí a aplicabilidade da prescrição total. Mas, ainda que assim não fosse, quanto ao próprio mérito, ela não logrou provar de maneira contundente que esse dito enquadramento originário realmente estivesse equivocado, né, em desconformidade com aquele regime para o qual ela realmente deveria ter sido enquadrada, né? O mero desempenho das atribuições, ainda que realmente se coadunem com esse regime de médico plantonista, não tem o efeito de simplesmente gerarem o direito a um outro enquadramento, né? Quer dizer, o mero exercício das atribuições não implica em direito a uma transposição, mudança de regime, né? Ainda mais formulada essa pretensão tão a destempo. Então, por essas razões, o Estado do Piauí pede que o apelo seja provido para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados improcedentes. Muito obrigado. Pagador Joaquim Santana, pagador Ricardo Eulário, doutora Teresia, doutor Saul, eu estou conhecendo, mas negando o provimento à apelação. Apelação civil, ação ordinária, médico plantonista, médico ambulatorial, Estado do Piauí, reenquadramento, Lei Complementar 90/2007, promoção, requisitos legais, progressão funcional, nulidade, não configurada, ausência de prejuízo para o apelante, recurso conhecido e não provido. Tópico 1. O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Decisão da Lavra da ministra Maria Isabel Galotti, 4ª turma, julgada em 2/4/2019. Tópico 2. A apelada comprovou que, de fato, exerce o cargo de médica plantonista com jornada de 24 horas semanais, conforme documento fornecido pelo próprio diretor do hospital onde laborava e pelo contrato de trabalho que juntou. Tópico 3º. Os médicos em efetivo exercício que exercem seu ofício em plantão presencial no setor de pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, urgência, emergência, dos hospitais estaduais de ensino e referência para alta complexidade e dos hospitais estaduais de referência para média e alta complexidade das sedes da macro-região de saúde, que é o caso dos autos, fazem jus, além do vencimento, à gratificação de urgência e emergência, conforme estabelece o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 90/2007. Tópico 4. O reenquadramento funcional da recorrida não enseja transposição de cargo público vedado pela súmula vinculante 43, pois o reenquadramento em caso não implica a ocupação de outro cargo público, haja vista que a apelada continuará no cargo de médico para o qual foi aprovado em concurso público, mas enquadrada no regime de plantão presencial de 24 horas semanais, nos ditames estabelecidos pela Lei Complementar 153/2010, que alterou a Lei Complementar 90. Por isso, eu estou conhecendo e negando o provimento à apelação do pagador Joaquim Santana, do pagador Ricardo Eulário. Joaquim, está mudo aí. Desembargador Joaquim Santana. Repita aí o final do seu voto. Eu estou conhecendo e negando o provimento à apelação do Estado do Piauí. De acordo com o relator.
Estou de acordo com o relator também. Eu proclamo o resultado. Por decisão unânime, o apelo foi conhecido e não provido. Doutor Saul, o senhor encerra por aqui as sustentações. Isso mesmo. Muito obrigado a todos e uma boa Bom semana. dia. Bom dia, abraço. doutor Saúl. Satisfação. Um abraço, muito Forte obrigado. abraço. Prazer. Eu Hein? agradeço. Processo de número 2, 0800, 468-88, 2022, Apelação Civil de Parnaíba, Quarta Vara, apelantes Estado do Piauí e outra, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelado José Maria de Oliveira, advogado Raimundo Nonato Coenes Fonseca Pessoa. De número 2, desembargador agora. Direito Constitucional. Direito Constitucional e Previdenciário. Apelação civil. Policial militar inativo. Artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal. Competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Temas 1177 do STF. Ponto. Inconstitucionalidade de parte da Lei 13.954, 2019. Modulação dos efeitos. Preservação da rigidez dos recolhimentos até 1 de 1 de 2023. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tópico 1. Nos termos do artigo 22, inciso 21, parágrafo único da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a inatividade dos militares, podendo autorizar os estados a legislar sobre questões específicas da referida matéria. Tópico 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 13.038.750, em sede de repercussão geral, decidindo sobre a constitucionalidade da Lei Federal 13.954, quanto ao estabelecimento de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, inativos e pensionistas. Fixou a tese, é o tema 1177, tópico 2 pontos. A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Tópico 3º. Como se vê, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a norma prevista no artigo 24C do Decreto Federal 667 de 1969, acrescido pela Lei Federal 13.954, não se aplica para os servidores estaduais. Todavia, em 5 de 9 de 2022, em sede de embargo de declaração do recurso extraordinário 13.308.750, provocou a modulação dos efeitos da decisão, restando assentado que os recolhimentos efetuados com base no referido diploma legal permanecem válidos até 1º de janeiro de 2023. Tópico 4. Diante da modulação, a sentença merece ser reformada em parte, tão somente para afastar a condenação de restituição do valor descontado, com base na Lei Federal 13.954 de 2019, até 1º de janeiro de 2023. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pagador Joaquim Santana, pagador Ricardo Eulário. De acordo com o relator. De acordo. Eu proclamo o resultado. Decisão unânime, que se conhece e se dá provimento parcial ao apelo. O último processo desta pauta de hoje é o número 7.000.1364-46.2013, apelação civil de origem da 4ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, apelante Nosa,
Refrigerantes LTDA, advogados Alexandre de Araújo Albuquerque e Fernando de Oliveira Lima, apelado do Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. É o 7, desembargador. Desembargador Ricardo, desembargador Roque Santana, doutora Terezinha, processual civil e tributário, apelação civil, cautelar de caução prévia, antecipação da prestação de garantia judicial para fins de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. Artigo 206 do Código Tributário Nacional. Possibilidade: execução fiscal ajuizada, perda superveniente do interesse de agir, ausência de litigiosidade, jurisdição voluntária, fixação de honorários advocatícios, impossibilidade. Tópico 1. O Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial 12.023.669, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que, é impossível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. É uma decisão da lavra do ministro Luiz Fux. Tópico 2. O provimento jurisdicional pretendido dos autos pretendido possui natureza cautelar, cuja finalidade é antecipar a garantia de futura execução fiscal. Com efeito, resta evidente o caráter meramente acessório desta demanda, na qual não é possível vislumbrar a existência de qualquer litigiosidade diante da concordância do próprio Estado do Piauí quanto ao pedido formulado pela autora. Tópico 3º. Descabida a condenação de quaisquer das partes nos honorários advocatícios, já que o presente feito possui contorno de jurisdição voluntária, diante da inexistência de litigiosidade e do interesse de ambas as partes da obtenção do provimento jurisdicional necessário à finalidade pretendida. Tópico 2 pontos. O Estado do Piauí tinha, à época da propositura da ação cautelar, interesse em assegurar o futuro adimplemento do débito fiscal, razão pela qual não apresentou oposição à antecipação da garantia. A parte autora, por outro lado, tinha interesse em afastar o óbice à obtenção da certidão positiva com efeito de negativo. Tópico 4. Portanto, não há que se falar em sucumbência de nenhuma das partes, não sendo caso de condenação em honorários advocatícios ou aplicação do princípio da causalidade. Apelação conhecida e provida, portanto. Desembargador Joaquim Santana, desembargador Ricardo Eulário. Acompanha o desembargador relator. De acordo também. Eu estou conhecendo e dando provimento à apelação. Finalizada a pauta, desembargador. Só resta Todos os aqui... processos julgados. E agradeço aí mais uma vez a vinda dos desembargadores Joaquim Santana, desembargador Ricardo Eulário, que vieram aqui colaborar conosco. Doutora Terezinha Borges. Muito obrigado. Um bom dia para todos. Desembargador Bom dia e bom Santana, trabalho a tá. todos. Um abraço. Até Um a abraço. próxima. Muito obrigado aí. Um prazer, né? Tá, prazer. Abraço, Aqui às desembargador ordens, Edivaldo. Tudo de bom. Abraço, desembargador Ricardo. Até logo. Desembargador Joaquim.